Eu ouvi na minha infância minha mãe falando, vai lá, o negro tem que fazer 2 vezes melhor, senão como vai fazer 2 vezes melhor se está saindo 500 anos atrás, né? Então é impossível você. A corrida é atrás, você chegar na frente, mas tem que se virar e fazer, cara. A abolição da escravatura tinha ocorrido em 1888, o futebol chegando ao Brasil em 1894, 6 anos depois da abolição da escravatura. A história habitual que se conta sobre o início do futebol no Brasil, ele vai se centrar no protagonismo de jovens estudantes de boas famílias que vão à Europa estudar e voltam com as novidades do esporte europeu, especialmente com a bola e as regras do Football Association, como se chamava. Nesse momento, você teria, nesses jovens jogadores, esses jovens estudantes, um protagonismo que faz deles os sujeitos principais de criação do novo esporte. Flamengo, Fluminense, Botafogo eram clubes cujos times eram formados pelos seus associados, os sócios do clube, que era uma pessoa de classe média ou classe média alta até, que pagavam uma mensalidade para assistir festas, para ir a bares, para ir a reuniões sociais, para almoçar nos clubes. O clube era um encontro social, hoje praticamente desaparecido na história do Rio de Janeiro. Os jogadores do time de futebol eram formados por esses sócios. Esses sócios, entre os seus direitos, tinham de jogar futebol. E se fossem os melhorezinhos, eram escalados para representar o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. O Mário Filho conta que no início, realmente, dos campeonatos, o futebol era um programa de domingo à tarde. Os senhores que iam assistir aos jogos iam de paletó e gravata, muito elegantes. As meninas muito bem vestidas, né? Vestidos longos. E ele conta o detalhe do lencinho, né? Que as meninas ficavam tensas com o andamento dos jogos e elas começavam a torcer os lencinhos e aí surgiu a palavra torcida. Imagina a situação, a cidade acanhada, provinciana, sem grandes alternativas de lazer e, de repente, um grupo de jovens improvisa uma bola com material qualquer, tem espaço nas várzeas à disposição. Dessa maneira, estava fundado um clube do bairro. Os moleques que jogavam futebol nas ruas, nos terrenos baldios, não sonhavam em vestir a camisa do Fluminense ou do Botafogo. Sabiam para onde tinham de ir, sem errar o caminho. Todos sabiam para onde tinham de ir. Os moleques para os clubes pequenos. Os garotos de boa família para os clubes grandes. A Liga Metropolitana, que era a principal liga esportiva da cidade, ela incorporava os principais clubes formados na zona sul da cidade, como o Fluminense, o Botafogo, alguns da zona norte, como o América, mas também incorporava um clube formado por trabalhadores da fábrica de tecido de Bangu, que em sua maior parte eram trabalhadores estrangeiros, eram técnicos ingleses que compõem esse time, mas pela própria política da fábrica, o clube passa a incorporar rapidamente também jogadores negros. Então, em 1905 e 1906, Bangu, já disputando a liga principal, já contava com jogadores negros. O Bangu tinha 2 meses de vida. Improvisaram um time com 5 ingleses, 2 portugueses e um brasileiro, Francisco Carregal. Brasileiro com 50% de sangue preto. Francisco Carregal, talvez por ser brasileiro e mulato, o único mulato do time, caprichou na maneira de vestir. Era o mais bem vestido dos jogadores do Bangu. E o Bangu ele vai reproduzir uma lógica, que é uma lógica muito forte na Inglaterra, que são os times de operários da fábrica e que, né, em suas horas vagas, eles vão continuar no mundo fabril, mas vão jogar futebol. No Bangu a gente vai ter um jogador negro em 1905. Em 1900, quando a Ponte Preta é fundada, já tem um atleta negro e tem um dos fundadores negros. Eu não sei se o Mário Filho, por estar no Rio de Janeiro,
ele aponta o Bangu como o primeiro clube a ter um jogador negro, né? É muito difícil definir exatamente qual foi o primeiro clube brasileiro a aceitar negros. Primeiro porque quando a gente fala no primeiro clube brasileiro, a gente está falando dos clubes que sobreviveram. No Rio de Janeiro da década de 1900, você tinha 40, 50 clubes, dos quais tem 5 ou 6 que são os que se conhecem hoje em dia. Então, provavelmente, os primeiros clubes a ter jogadores negros não são clubes que existam mais sequer. E a mesma coisa acontece em todas as outras cidades brasileiras. Segundo o Mário Filho, o atleta branco se sentia sujo quando entrava em contato físico direto com um atleta não branco, né? Então, realmente, segundo o Mário Filho, os atletas negros aos poucos começaram a criar esse ritmo, a ginga, o drible, para poder escapar desse contato direto com o atleta branco, até porque o atleta negro é que seria apontado como faltoso caso isso acontecesse, né? É por esse motivo que, em 1907, a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres baixou uma regra definindo a proibição de jogadores negros nos clubes da Liga. É em reação à presença desses jogadores negros que essa proibição se dá, levando o Bangu, naquele momento, a abandonar a Liga. Quando você faz essa exclusão, não pode quem recebe gorjeta, não pode praça de pré, não pode... Você está fazendo, na verdade, uma exclusão racial. Quem é o praça de pré? É o negro, é o mulato. Quem é o servente? É o negro, é o mulato. Você exclui quem faz trabalho manual. Desde os tempos de colonização, no Brasil você não valoriza o trabalho manual. Aqui no Brasil, a nossa elite, o que é você ser da elite? É você ter alguém que trabalha para você. Então esse trabalho manual é mal visto. Quando a Liga baixa a proibição, determinando que jogadores negros não poderiam fazer parte do clube, alguns sócios do Botafogo chegam a reclamar dessa opção, chegam a levantar o fato de que isso era uma discriminação odiosa. Mas outros não, outros se colocam em defesa dessa regra, dizendo que, em termos da sociedade política, a discriminação seria odiosa, mas em sociedade recreativa era normal que se distinguissem os diferentes. Portanto, é aceitável e recomendável que os clubes brancos se apartassem dos clubes negros. Tem um jogador que é o Paulino de Souza, que chega a jogar no Botafogo, aparece como jogador do Botafogo antes dessa proibição, e embora fosse de uma das boas famílias da cidade, ele acaba excluído do Botafogo, acaba jogando num outro time de menor expressão, porque não cumpria as exigências da Liga Metropolitana. E o Bangu tinha tido o primeiro jogador negro no Rio, Francisco Carregal, em 1905. Ele resolveu se excluir e fazer alguns campeonatos à parte, alguns jogos amistosos no seu estádio, na Rua Ferrer, né, lá em Bangu. E aí ele ficou isolado há algum tempo. Eu acho que é possível pensar em 2 processos que se dão em paralelo. Primeiro é a tentativa de exclusão dos ex-escravos e seus descendentes de qualquer possibilidade de participação, seja política, seja cultural, nos anos que se seguem à proclamação da República. Um esforço de diferenciação e de exclusão, dado, por exemplo, na organização de um campeonato que não pode ter jogadores negros, tudo isso é verdade. Mas, em paralelo a isso, você tem a ação dos próprios negros que vão forjando o seu próprio espaço, vão criando o seu próprio espaço, vão reivindicando participação política, vão se fazendo parte daquele contexto de modernidade, vão praticando o futebol, vão dançando as danças modernas e se fazem, assim, uma presença do qual, em algum momento, não se pode fugir. Em 1910, 12, por aí, começam a acontecer os campeonatos da Liga Suburbana. Aqui no Rio havia a Liga Suburbana e em São Paulo havia os campeonatos de várzea. Então, na Liga Suburbana e nos campeonatos de várzea, é que os clubes mais populares conseguiam recrutar alguns garotos, alguns rapazes que já estavam praticando futebol. Mas o futebol da Liga Suburbana era bem diferenciado da Liga Oficial. Na Liga Suburbana havia jogadores que jogavam até descalços, por exemplo. Os trabalhadores negros que vão jogar futebol, eles estão se fazendo parte do esporte mais moderno que se praticava naquele contexto. Eles estão dizendo, eu faço parte também desse contexto novo. Então, eles não estão defendendo nenhuma forma de autenticidade e pureza. Pelo contrário, eles estão se mostrando contemporâneos. Então, são partes da criação desse mundo moderno. Eles são sujeitos da criação desse mundo moderno do qual resulta o futebol, as danças modernas e outras coisas mais.
o caso de Carlos Alberto, do Fluminense. Tinha vindo do América com os Mendonças, Marcos e Luiz. Enquanto esteve no América, quase ninguém reparou que ele era mulato. No Fluminense, ficou logo em exposição. Tinha de entrar em campo, correr para o lugar mais cheio de moças na arquibancada, parar um instante, levantar o braço, abrir a boca num ipi-ipi-urra. Era o momento que Carlos Alberto mais temia. Preparava-se para ele, por isso mesmo, cuidadosamente, enchendo a cara de pó de arroz, ficando quase cinzento. Não podia enganar ninguém, chamava até mais atenção. O cabelo de escadinha ficava mais escadinha, emoldurando o rosto cinzento de tanto pó de arroz. Quando o Fluminense ia jogar com a América, a torcida de Campos Sales caía em cima de Carlos Alberto. Pó de arroz! Pó de arroz! E o pó de arroz acabou passando dele para o Fluminense. Uma vez, Carlos Alberto não jogou. O time do Fluminense entrou em campo, os gritos de pó de arroz partiram da geral do mesmo jeito. O pó de arroz pegou feito visgo. Pó de arroz era coisa fina, cheirosa. O Fluminense não se envergonhava de ser fino, de cheirar bem. Tratando, porém, de ter mais cuidado, de não botar mais um mulato no time. Principalmente um mulato que quisesse passar por branco. O Carlos Alberto era um jovem mulato, pelo que a gente lê, e que ele, tendo uma condição social um pouco melhor, ele teve acesso a jogar primeiramente no América e depois do América ele se transfere para o Fluminense. Já desde os tempos de América ele procurava disfarçar a sua cor, passando um pouco de pó de arroz. Quando ele vai jogar no Fluminense e ele continua mantendo essa prática, aí o pessoal do América, que já o conhecia antes, denuncia. Olha, ele usa pó de arroz, é pó de arroz e tal, e aí fica o apelido no Fluminense até hoje. O Marcos Carneiro de Mendonça, que foi certamente um dos maiores goleiros da história do Fluminense, da seleção brasileira, ele foi companheiro do Carlos Alberto aqui no Fluminense. E ele, num vídeo, ele declarou que o Carlos Alberto tinha realmente esse hábito de se empoar, depois de fazer a barba, e fazer isso daí muitas vezes no vestiário antes dos jogos. A gente pesquisando vários jornais da época, nas primeiras décadas do século XX, era um hábito estético, dermatológico muito comum dos homens, após fazer a barba, se empoarem. E muitas vezes alguns jogadores faziam isso no próprio vestiário antes dos jogos. O futebol era um evento elegante para a alta sociedade carioca. Então, o fato de um jogador passar pó de arroz para eventualmente se tornar mais atraente para aquele público não é tão estranho assim. Mas o próprio fato que, para esse jogador, para o Carlos Alberto, passar o pó de arroz seja um meio de se tornar mais palatável naquele mundo, é em si mesmo significativo. Ninguém pediu para ser louro, preto, moreno, né? Ninguém pediu. Eu, por exemplo, hoje eu sou muito feliz com o Dadá. Mas antes, eu olhava no espelho, pô, que nariz feio, que boca feia, eu sou muito feio. Eu mesmo me criticava. Hoje não, hoje eu amo o Dadá. Para mim, o Dadá é um rei. É um gostosão. Para mim, é o meu ídolo, entendeu? Eu tenho o Dadá comigo. Mas quando eu olhava, que nariz feio tem esse Dadá, mas esse cara é feio demais. Eu mesmo me criticava. Hoje não, eu me amo, me adoro. Agora, se você falar assim, Dadá, você queria ser preto? O sofrimento que eu tive por ser preto foi muito grande. Mas, se eu pudesse ser louro de olhos azuis, eu não ia reclamar, não. Nós nos constituímos na relação com o outro. Porque, através do olhar, eu vou poder me dar conta, eu vou poder saber que desejo que é lançado sobre mim. Portanto, o racismo, ele vai produzir um olhar de alguém sobre o negro que é sempre um olhar de estranhamento, que é sempre um olhar que não é receptivo, não é caloroso e não é acolhedor. E, dependendo da idade que eu tiver, dependendo das minhas condições emocionais, eu vou viver aquele estranhamento como se algo tivesse em mim, como se fosse eu que tivesse alguma coisa que é desagradável, que não é bom, e por isso que o outro
teve aquela atitude, porque o ruim está em mim. Não é à toa que o racismo produz um modelo de beleza que é o modelo branco e que incita a todos a se espelharem nesse modelo. Friedenreich, de olhos verdes, um leve tom de azeitona no rosto moreno, podia passar se não fosse o cabelo. O cabelo farto, mais duro, rebelde. Friedenreich levava pelo menos meia hora amansando o cabelo. Primeiro untava o cabelo de brilhantina. Depois, com o pente, puxava o cabelo para trás. O cabelo não cedendo ao pente, não se deitando na cabeça, querendo se levantar. Friedenreich tinha de puxar o pente com força para trás, com a mão livre segurar o cabelo, senão ele não ficava colado na cabeça como uma carapuça. O pente e a mão não bastavam. Era preciso amarrar a cabeça com uma toalha, fazer da toalha um turbante e enterrá-lo na cabeça. E ficar esperando que o cabelo assentasse. Levava tempo. O juiz impaciente, ameaçando começar a partida sem Friedenreich, e Friedenreich lá dentro, no vestiário, a toalha amarrada na cabeça. Era sempre o último a entrar em campo. Quando aparecia, finalmente, a multidão batia palmas mais forte para ele. Era sempre o jogador mais aplaudido. O Friedenreich é o grande gênio da sua geração. Ele é o primeiro grande jogador brasileiro. Friedenreich é neto de imigrantes alemães e neto de africanos. Ele não é filho de alemães. Se fortalece demais a identidade como filho de imigrantes, quando na verdade ele era a segunda geração da família dele no Brasil, nascida no Brasil. Friedenreich foi um dos maiores jogadores de futebol brasileiro nesse período, né, inicial, acredito que o maior. E ele também era um desses que meio que furavam essa barreira racial, porque ele era também um mulato, mas ele tinha um nível social um pouco mais elevado, só que a questão da cor é algo que não se disfarça, né? No caso dele, o cabelo denunciava que ele era um mestiço, digamos assim. Então ele procurava alisar o cabelo, mas ele era alguém como os outros jogadores da época, da elite, aqueles que frequentavam as grandes rodas, as grandes festas, os dancings, né? Ele se vestia muito bem, ele era um modelo daquele tipo de atleta que existia no começo do futebol brasileiro. É claro que o Friedenreich, de alguma maneira, a gente pode entender que ele tem alguma marca negra, mas o próprio fato de ele ser o líder desse time, dele ser aceito nesse time, mostra que socialmente ele não era identificado como tal. Naquele contexto, ele era visto como um jogador branco, de boa família das elites brasileiras. Eu faço parte, né, da raça, do negro, né? Tem pessoas que não pensam dessa forma. A gente aceita mais a pessoa mais rica do que a pessoa mais pobre. Essa é a realidade. Eu fui parado na Blitz, o cara olhou pra mim. Pô, é o Adriano, meu imperador. Vai lá, tudo bem. E se eu não fosse ninguém? E aí? Isso dói. Não só porque eu tenho hoje. Eu vou ser tratado como rei e quando a gente não tem nada, vai ser tratado como o quê? O Sul-Americano de 1919 marca o momento de afirmação do futebol no Brasil, marca o momento de grande sucesso do futebol no Brasil. Ele é realizado num estádio construído solenemente para a ocasião, o Estádio das Laranjeiras, no Fluminense, e ele contemplava um esforço das elites nacionais de colocar o futebol como uma prática de distinção do Brasil. Um time de jogadores brancos, um time de jogadores de boas famílias representando o Brasil nos campos, era a expressão, no Concerto das Nações, do sucesso moderno do Brasil naquele contexto. Tem um episódio que eu gosto especialmente, quando chega a delegação uruguaia, com um jogador negro, o único jogador negro do campeonato, que era o Gradim, um grupo de marinheiros negros que estava ali no entorno, vendo passar o Gradim, grita para ele: vai, Gradim, mostra para o branco que o pé do preto também é branco. Mostra que a gente é igual, que a gente pode jogar e que a gente pode ganhar nesse jogo. Tem uma reivindicação de cidadania expressa aí.
Só time de branco era campeão. Fluminense, Flamengo, América, Botafogo. Os melhores jogadores realmente eram estudantes. E talvez estivesse aí a explicação de tudo. Da superioridade dos jogadores dos grandes clubes, jogadores que tinham família. A vantagem de ter casa, de comer bem. O Flamengo levantou 2 campeonatos seguidos, o de 14 e o de 15, com um time de acadêmicos de medicina. Um clube da 2ª divisão, porém, subiu para a 1ª divisão. Chamava-se Clube de Regatas Vasco da Gama e trouxe com ele mulatos e pretos. O Vasco, clube da colônia, seguia a boa tradição portuguesa da mistura. O Vasco não fazia pretos. Para o preto entrar no Vasco, tinha de ser já bom jogador. Entre um branco e um preto, os dois jogando a mesma coisa, o Vasco ficava com o branco. O preto era para necessidade, para ajudar o Vasco a vencer. O Vasco entra na 3ª divisão carioca, né? E aí vai subindo 3ª, depois 2ª, até que em 1922 ele consegue vencer a Série B do Campeonato Carioca e sobe para a 1ª divisão, para a Série A, em 1923. Ele tem um elenco com atletas negros, com atletas semi-analfabetos, com atletas brancos, porém de origem social mais pobre, né, de classes inferiores, digamos assim. E aí, com esse elenco, ele consegue surpreender os times da elite. Ele incorporou aqueles jogadores de sucesso das ligas suburbanas, jogadores negros de sucesso da liga suburbana, que, teoricamente, não poderiam entrar na liga por não terem renda o suficiente para serem amadores. É claro que no Brasil, quando esse amadorismo é implementado, você consegue fazer uma seleção, porque as camadas mais baixas precisam trabalhar. O camarada que não tem dinheiro, ele tem que trabalhar para poder sobreviver. Então o futebol fica exclusivo daqueles filhos da Zona Sul que têm grana, que são sustentados, que estudam de manhã e praticam futebol à tarde, noite, ou o operário, que já está trabalhando e vai jogar no time da fábrica. Os grandes sócios do Vasco eram empresários de armazéns, de secos e molhados, tinha uma parte muito grande de comércio na Gamboa, que era um bairro mais ou menos próximo ali de São Cristóvão. Esses empresários liberam os seus jogadores do trabalho para que eles treinem. Então, muitos deles trabalhavam até meio-dia, saíam, almoçavam, almoço pago pelo patrão, e depois ia treinar no time do Vasco. O Vasco fazia um amadorismo marrom. Como os grandes portugueses eram donos de comércio, então o que eles faziam? Tinha alguns jogadores negros que só jogavam futebol. O camarada tomava o café na padaria do seu Manel, almoçava no restaurante do seu Joaquim, depois jantava e pegava carne no açougue do outro português. Então, assim, ele não precisava trabalhar. Então, o time do Vasco ele tinha um preparo físico muito melhor do que os outros times. Os atletas eles eram empregados, às vezes, oficialmente, nas casas de comércio, de diretores do clube, mas eles não trabalhavam efetivamente no comércio. Eles se dedicavam aos treinamentos, em tempo integral, ali na rua Moraes e Silva, ali perto do Maracanã. O Vasco tinha um campo alugado ali, um campo pequeno, que era só para treinamento. O técnico do clube era o Ramon Plateiro, um uruguaio que já tinha trabalhado em outros clubes no Rio de Janeiro, inclusive o Fluminense, e ele implantou, de certa forma, um processo profissional mesmo. Quer dizer, os atletas treinando, tempo integral, com hora para acordar e para dormir, alimentação regrada. Tanto que daí vem aquela música da torcida do Vasco, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Porque o time do Vasco não tinha uma qualidade tão grande como o Flamengo, o Fluminense ou o Botafogo. Então o time começava atrás do placar. Só que como tinha mais fôlego, no segundo tempo ele virava o jogo. Então o Vasco foi notabilizado por essas viradas sensacionais no campeonato de 1923. Os outros clubes achando que aquilo precisava acabar.
tornou-se quase uma questão nacional derrotar o Vasco. Como o Vasco, na época, ele tinha uma proposta mais popular, ele conquistou muita torcida naquela época. Muita gente que não gostava ainda de futebol, não entendia, achava que era um esporte muito elitizado e tal. Quando viu um clube que tinha esse perfil, seus jogadores tinham esse perfil, muita gente começou a torcer, a acompanhar esse clube. E aí a torcida foi se tornando muito grande e era a maior do Rio de Janeiro nos anos 20. Principalmente na última década do século XIX, a xenofobia era muito grande. E quem é o dono da padaria? É o português. Quem é o dono do açougue? É o português. Quem é o dono da sua casa, que reajusta o aluguel? É o português. Isso ajudou a fomentar um sentimento anti-lusitano muito forte. O Brasil, ao contrário do que é hoje, quer dizer, tem uma boa relação com Portugal, naquele tempo não tinha. Havia uma certa rusga ainda com Portugal. E aí, quando surge um clube fundado por portugueses, mas que não era só de portugueses, né? Mas que tinha o nome de um navegador português, etc. E esse clube começa a vencer os clubes teoricamente brasileiros e puros, vamos dizer assim. Isso não causou uma boa aceitação, mesmo que quando você visse os dois times em campo, quer dizer, o Vasco com um time, vamos dizer, mestiço, e o adversário com um time totalmente branco, meio europeu, aparentemente, as pessoas achavam que aquele time totalmente branco é que era brasileiro. O Vasco seria um clube português. Era a semana do Vasco e Flamengo, transformado em um autêntico Brasil e Portugal. Todos os dias os jornais atiçavam o Flamengo como se o Flamengo precisasse ser atiçado. A rivalidade entre Flamengo e Vasco, ela tem origem no remo, né? E depois ela vai ser transplantada para o futebol. Tanto que já nos primeiros embates entre Flamengo e Vasco, você tinha, né, os torcedores do Vasco e do Flamengo levavam remos escondidos para dar um na cabeça do outro. Então, assim, a rivalidade entre Flamengo e Vasco, ela vem muito antes do futebol. E se você for pensar numa coisa maior, é uma rivalidade entre brasileiros e portugueses. O Flamengo deixara de ser um clube, um time. Era todos os clubes, todos os times. O futebol brasileiro, branquinho, de boa família. Tudo entrava nos eixos novamente. O pessoal do Vasco quieto, esperando a virada. Às vezes o Vasco estava apanhando de 3-0, virava, ia ganhar o jogo de 4, de 5. A virada nunca tinha faltado. Foi começar o segundo tempo, gol do Vasco. E os vascaínos sem poder gritar gol. Um gritozinho, uma pá de remo na cabeça. Só se gritava Flamengo. O Flamengo acabou marcando mais um gol. E o Vasco ainda lutando. 3-1, 3-2, quase houve o empate. A bola entrou, saiu, Carlito Rocha, o referee, ficou hesitando. Entrou, não entrou, o jogo continuou. Aí os vascaínos da geral, da arquibancada, não quiseram saber de mais nada. De pá de remo na cabeça, fosse o que fosse. Sururus explodiam, aqui e ali, como pipocas. Soldados corriam de sabre desembainhado de um lado para o outro. A cavalaria invadiu o campo. Depois do jogo, dava pena de olhar para o campo do Fluminense. O povo tinha quebrado as grades de ferro, a cavalaria tinha esburacado o gramado todo. O Fluminense fez uma conta minuciosa de tudo. O Vasco teve de pagar, senão nunca mais jogaria no estádio do Fluminense. O que acontece? O Vasco é campeão de 1923, o que causa um escândalo no Rio de Janeiro. Um choque muito grande. Realmente foi uma revolução que o Vasco fez, porque embora ele não tenha sido o primeiro clube a ter jogadores negros no futebol brasileiro e tal, mas ele foi o que primeiro assumiu essa luta, vamos dizer, dos atletas negros e de atletas de classes mais pobres. Contra esse time, os times de brancos não tinham podido fazer nada. Desaparecera a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de competir em igualdade de condições com o pé rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Era uma verdadeira revolução que se operava no futebol brasileiro. Restava saber qual seria a reação dos grandes clubes.
1924, os clubes chamados de elite fundam uma outra liga, né, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. Eles criam uma série de exigências para os outros clubes poderem participar, inclusive o Vasco, embora ele fosse o atual campeão ali em 1923. E uma das exigências, no caso do Vasco, era abrir mão de 12 jogadores do seu elenco, né? Porque foram considerados de condição social inferior. Aí o presidente do clube na época, José Augusto Prestes, ele escreve uma carta dizendo que entre ter que participar da nova liga, que era a AMEA, e sacrificar os seus 12 atletas, o clube preferia não participar da nova liga. E aí ele continua na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, que era a liga do qual ele tinha sido campeão no ano anterior. Então, em 1924, há um racha no futebol do Rio, e por isso nós temos 2 campeonatos, o Vasco campeão na Liga Metropolitana e o Fluminense na AMEA. A exclusão do Vasco representa uma tentativa de frear esse processo de profissionalização, ainda que disfarçada, do futebol, que abriria o futebol como para uma prática de negros e pardos. O futebol você tinha que ser amador, né? Ou seja, você tinha que amar o esporte e não podia ter aquilo como profissão. A experiência do amadorismo, ela é uma experiência que interessa muito para os dirigentes de futebol, na medida em que os jogadores estavam submetidos a um regime de trabalho que era muito próximo ao que havia no tempo da escravidão. Então, o jogador, ele vinha, ele jogava, ele ganhava um trocado, ele ganhava um presentinho, alguma coisa do tipo, e era obrigado a se submeter aos caprichos dos dirigentes. O Vasco leva o time à Europa. Uns jogos em Portugal, uns jogos na Espanha. Não passou pela cabeça de ninguém que Fausto podia ficar na Espanha. O Barcelona, porém, foi logo oferecendo 30 mil pesetas a Fausto. Era o momento de Fausto vingar-se. Não disse nada a ninguém, aproveitou o passeio até o fim. O Vasco ia partir de volta sem Fausto. Não houve apelo, não houve nada que fizesse Fausto mudar de ideia. O preço da revolta de Fausto. Nós também, a nossa raça, vamos dizer assim, nós temos que nos impor, nós temos que nos colocar, nós temos que dizer o que nós realmente temos vontade de dizer e temos que ser o que nós queremos ser. Todo navio que passava pelo Rio, a caminho da Itália, levava 1, 2, 3 jogadores de Buenos Aires, de Montevidéu, de São Paulo, para os clubes de Roma, de Gênova e de Turim, para a Itália de Mussolini. Eram italianos que voltavam à pátria, o nome italiano sendo um Abra-te Sésamo. A excelência desses jogadores chamou a atenção de clubes europeus que vieram aqui de passagem por conta da Copa do Mundo e levaram todos esses caras para jogar na Europa. A primeira objetivo de ir para fora é justamente receber um salário melhor, né? Porque até aquele momento, o time era a representação do clube. Então, um jogador, ele era necessariamente um sócio do clube, portanto, um igual aos outros sócios do clube. Por isso, aceitar um jogador negro era aceitar como sócio um negro de origem social inferior. O profissionalismo inverte essa equação. No profissionalismo, aquele jogador negro não é mais seu igual, não é seu companheiro de clube. Ele é seu funcionário, ele é o trabalhador do clube. Questão de competição. É o seguinte, eu estou no modelo de competição. Se eu quero atrair torcedor, eu tenho que ser campeão. Se eu quero ser campeão, eu tenho que ter o melhor jogador. Quem é o melhor jogador? Ele é branco ou é negro? Ah, é branco, então vem. Ele é negro? É negro, então vem. Os clubes que não topavam essa situação, nesse momento, abandonaram o futebol. O caso clássico é o paulistano. Você pega, por exemplo, que o pioneiro do profissionalismo no Rio de Janeiro é o Fluminense, que era considerado o clube elegante de elite, o clube mais branco que tinha
na época, o Fluminense vai liderar o profissionalismo exatamente por isso. Para poder usar o jogador profissional, não apenas para moralizar o esporte, acabar com o amadorismo marrom, mas para poder ter duas categorias: o sócio, que entra pela porta da frente, que vai ter todos os direitos que o associado tem, e o empregado, que é o jogador de futebol. Ele entra por outra porta, não pode frequentar a sede social, e assim o Fluminense é até por muitos anos e muitos anos. Não fazia mal o Fluminense botar um mulato, um preto no time, contanto que fosse grande jogador. Melhor branco, mulato ou preto, só grande jogador. E sem deixar de ser o que era, um clube de branco, de gente fina. Botava um preto no time, continuava o aristocrático clube das Laranjeiras. O preto jogava, ajudava o Fluminense a vencer, acabado o jogo, mudava de roupa e ia embora. Todo mundo só queria saber de Leônidas e de Domingos. Um marcara 2 gols, o outro não deixara passar nenhuma bola. Os símbolos do futebol brasileiro, Domingos e Leônidas. À época, assim, anos 30, o Uruguai era a melhor seleção do mundo. E Domingos e Leônidas eram dois desses grandes representantes da seleção, né? Da seleção brasileira. O Leônidas era já uma promessa assim, de craque de nível mundial, como se tornaria. Que o meu pai, ele foi campeão no Vasco, não tenho bem certeza o ano, e depois parece que ele foi para a Argentina jogar no Boca Juniors, jogou um ano lá, e depois jogou no Uruguai, jogou um ano também no Nacional, aonde ele recebeu esse apelido de Divino Mestre. Então, o que se falava muito é que ele tinha sido tricampeão em 3 países, que é uma coisa realmente difícil, né? A partir desse modelo do Leônidas e do Domingos, se afirma um jeito de pensar o jogador negro e o jogador pardo como próprios jogadores com talento especial, né? A gente associa, no caso do brasileiro, esses jogadores como os verdadeiros jogadores do estilo brasileiro. Não admira, portanto, que um time quase inteiramente de pretos fosse o campeão de 33. Para se ter uma ideia, 8 mulatos e pretos no time do Bangu. Em 33, a partir do Gilberto Freire, existe a construção de que a mestiçagem, a incorporação do negro junto ao branco e ao índio, seria um diferencial essencial do Brasil, uma característica que singulariza o Brasil e dá a força da cultura brasileira. O trabalhismo, ele vai associar o crescimento da nação ao trabalho, à valorização do trabalho. Quanto mais o brasileiro trabalha, mais, né, o Brasil cresce. Porque até então, no Brasil, né, quem era valorizado era quem não trabalhava, né? O trabalho manual era muito mal visto. E é nesse contexto que a figura do negro é resgatada. Em um momento em que você tem uma popularização do futebol grande, uma massificação do futebol, o Flamengo vai ter 2 grandes ídolos negros. Um é o Domingos da Guia e o outro é o Leônidas da Silva. Os dois já tinham passado por diversos outros clubes, inclusive por clubes grandes. Mas quando eles chegam no Flamengo, né, você vai ter uma sintonia muito grande com um time que já era visto como um time do povo e 2 heróis populares. Era um dos clubes que até então tinha um perfil social absolutamente de elite, como vários outros, como o Fluminense, como o Botafogo, mas que, frente à profissionalização do futebol, a sua diretoria percebe muito rapidamente o potencial comercial até daquela prática do futebol por jogadores negros. O presidente da época era Bastos Padilha, né? Ele que era muito amigo de Mário Filho, eles eram cunhados, inclusive. O Flamengo estava alguns anos já sem ganhar campeonato. Entre 1927 e 39, ele ficou sem ganhar campeonato carioca. E o Bastos Padilha achava que o clube era muito elitizado. Se juntou com o Mário Filho, fizeram campanhas através do Jornal dos Esportes, no sentido de popularizar a imagem do clube
E ele, na prática, contratou vários jogadores negros e isso ajudou muito a popularização do Flamengo. Inclusive, Leônidas, Fausto, Domingos jogaram juntos no Flamengo nesse período, dos anos 30, e com apoio maciço, assim, da imprensa, especialmente do Mário Filho, Jornal dos Esportes, o Flamengo começa a ganhar essa popularidade, né? Soma isso a Rádio Nacional. O Vargas vai nacionalizar, não é, a rádio e você vai ter, não é, uma transmissão para o Brasil inteiro. Então o Brasil inteiro escutava os jogos do Flamengo com Leônidas e com Domingos. E principalmente, o narrador era o Ari Barroso, que quando o Leônidas fazia o gol, tocava sua gaitinha e transmitia uma emoção muito grande. Eu passei a ouvir os campeonatos pela Rádio Nacional, né? Que era a única rádio que chegava no Brasil inteiro. Já era um torcedor de futebol do Ceará Esporte Clube. Mas o Flamengo, descobri que Domingos e Leônidas eram dois craques do Flamengo. Então, ademais da simpatia, do vermelho e preto, daquela cor que vai muito com o meu temperamento. O vermelho e preto simboliza sempre uma insatisfação com o status quo das coisas. Quer dizer, eu desde menino fui sempre um rebelde. Então, o Flamengo é um time rebelde. A vaia, o torcedor do Fluminense aguentava. Não aguentava, era o pó de arroz. Um grito de pó de arroz partia de lá, um grito de pó de carvão partia de cá. O torcedor do Fluminense querendo dizer que preferia ser pó de arroz a ser pó de carvão. Podia preferir, mas se ofendia com aquele pó de arroz. O torcedor do Flamengo não. Nem se incomodava com o pó de carvão. Orgulhava-se dos pretos que vestiam a camisa rubro-negra. A Copa de 38 reuniu jogadores que representavam de fato a amplitude do futebol brasileiro, que não aconteceu nas duas Copas anteriores. Uma seleção mestiçada e onde esse estilo de jogo pôde aparecer, e não só aparecer, como conquistar uma série de vitórias importantes que até então não existia nas Copas anteriores. E o Leônidas vai ser o artilheiro. O Brasil, que é vencido pela Itália fascista, né? O Brasil é terceiro lugar. Em terceiro lugar, que tendo perdido para a Itália num jogo polêmico, numa situação em que foi considerada que havia injustiça ou algo assim. Mas, de todo modo, que fez com que aquele terceiro lugar fosse comemorado como uma vitória triunfal e a Leônidas da Silva chegando e sendo aclamado ou levado nos braços do povo como um general vitorioso não o seria, né? Leônidas voltou de lá, assim, consagrado, né? Ele não se sabe se ele foi o criador da bicicleta, mas ele foi, assim, aquele que mais vezes a executou na época com acerto, né? E ele veio consagrado da França, se tornou o brasileiro mais conhecido no país, talvez até mais que o próprio Getúlio Vargas. O Vargas não tinha noção que o futebol era tão popular, né? O Vargas era um homem que gostava do golfe, né? Engraçado isso, né? Um ídolo, né, do povo da massa que gostava de golfe. A paixão pelo futebol cresceu. A paixão por Leônidas. O melhor anúncio era um anúncio de Leônidas, fosse o que fosse.
De uma pasta de dentes, de uma loção para cabelo, até de rádio, de geladeira. Um anúncio que chamava atenção. Não havia quem deixasse de ler. Quem tinha rádio de noite ligava para ouvir mais um capítulo da vida de Leônidas. Leônidas lia uma página por dia. O paulista esquecendo até que Leônidas era carioca. Podia ser carioca, mas era muito mais brasileiro. O Leônidas acaba sendo o jogador que mais se projetou nessa possibilidade de divulgação para além dos campos para esses jogadores negros. Ele era o brasileiro, ele era o cara naquela etapa da história do Brasil. Ele vai bater de frente com o governo Vargas em termos de alistamento militar, sofre muito com preconceito no Rio de Janeiro, porque ele era um negro que frequentava, né, devido ao futebol, o espaço dos brancos. E depois ele vai ser contratado pelo São Paulo, que é um time de elite. E quando ele chega na Estação da Luz, os brancos da elite paulistana vão carregar um negro nos ombros. Isso é uma imagem muito simbólica, né? Porque naquele momento o futebol proporcionou uma inversão dos quadros. Não é mais o negro na liteira que está carregando o branco, e sim o branco que está carregando um ídolo do futebol, que é o Leônidas da Silva. Meu pai relutou muito em aceitar que o Pelé fosse maior, tenha chegado a ser maior do que o Leônidas. Ele não se conformava com isso, não. Para ele, Leônidas era o maior jogador do Brasil.